A morte, às vezes, é um tabu, e sempre sofremos com a perda de algo ou alguém que temos proximidade, mesmo sendo um simples personagem de história em quadrinhos. Autores se utilizam desse artifício para nos trazer o drama, surpresa e outros sentimentos, e esse tipo de situação pode nos fazer criar um apego, ódio, enfim, um maior envolvimento com o personagem e, quando bem utilizado, traz uma adição notória à história apresentada e engrandece o próprio personagem. Mas, para que isso dê certo, é imprescindível que esse personagem tenha um bom desenvolvimento. Tanto a morte como o personagem têm de ser trabalhados de forma a nos fazer sentir todo o peso daquele acontecimento. Não adianta uma morte poética para um personagem sem história, assim como uma morte mal planejada para uma boa figura. Como sabem, os olhos mais difíceis de animar foi e está sendo o assunto da semana, e atiçou a minha curiosidade de olhar um pouco para a batalha que se construía no mangá para saber se ele de fato tinha morrido, como foi a morte, e mais importante, se não era bait. Então, tive a ideia de observar como alguns mangakas trabalharam esse aspecto em suas histórias, e se conseguia encontrar semelhanças notáveis nas técnicas de traço, enredo e composição das páginas. Acabei pegando algumas mortes igualmente impactantes no mundo das histórias em quadrinhos japonesas, para observar e estudar essas características de como elas foram apresentadas, e é o resultado disso que vamos ver aqui no vídeo. Então, bora lá! E tinha de iniciar isso aqui com Hunter x Hunter. Estamos falando aqui da morte de Meruem, simplesmente uma das melhores finalizações de arco que já presenciei em uma obra. Diferente da maioria, Meruem não morreu como vilão em batalha. Toda transição de sua morte passa um ar tranquilo de alguém que sabe que vai morrer e ainda assim aceita seu destino de bom grado. Nas páginas, o enquadramento tende a reforçar essa ideia, sendo o mais profundo e melancólico possível, com Meruem Komugi sempre em destaque, com desenhos simples, sem muito detalhamento, porém com minimalismo no fundo, que tende a ser branco. O que foi um excelente uso da ilustração para dar destaque aos personagens e ao mesmo tempo demonstrar o quão focados ambos estavam com aquela partida. Naquele momento, poucos se importavam com outras coisas, que se tornaram completamente triviais. Temos a característica principalmente do que chamamos de transição de tema para tema, sempre com foco no olhar de ambos e em suas mãos, que vão aos poucos desaparecendo no diálogo. Até que no final, em uma escolha interessante, as páginas vão ficando completamente escuras, nos dando total liberdade e curiosidade de imaginar como estariam as duas figuras e ouvindo suas vozes pelos balões na tela como sussurros, que vão aos poucos desaparecendo até finalmente a sua morte ser confirmada em um quadro absurdo. Com muito mais detalhamento que os anteriores, o que só aumenta seu impacto com o uso de rachuras que dão um peso e toda uma dramaticidade no acontecimento. O que falar da morte do Itachi? Naruto tem muitas mortes que poderiam figurar nessa lista, como as de Asuma, Neji, Sasori, Jiraiya. Porém, a que vou me focar aqui é a que acho a mais bem feita do mangá, tanto pelo plot twist, quanto pela junção de sentimentos e espera de longa data que envolvia essa luta. Esperávamos uma luta equilibrada, até a morte entre irmãos, que se odiavam, com Sasuke finalmente tendo sua vingança. E recebemos um combate unilateral, onde na verdade somente um iria morrer, e esse já planejava isso desde o início da luta. Aqui, características de transição, como o momento ao momento, acontecem em vários tempos, ralentando nosso fluxo de leitura, onde cada segundo é registrado com uma preciosidade que faz com que nós, leitores, sintamos a dúvida e partilhemos o mesmo sentimento que Sasuke estaria sentindo, e que, devido à característica, parece mais lento que o normal. O uso de closes em lugares definidos como mãos e olhos, aliados da história daquele confronto, com a ambiguidade que é passada nas imagens, nos faz ter ideias diferentes dos acontecimentos que estariam por vir enquanto passamos pelas páginas. Preciso falar também no seu fim no estado de Edo Tensei, que é tão marcante quanto, e se a primeira morte é marcada pelos sussurros e palavras não ditas, no segundo momento temos o clímax,
e a redenção completa do personagem que deu a vida pelo seu irmão mais novo, além das palavras que deveriam ter saído na primeira vez terem seu impacto reforçado nas nossas mentes em uma segunda oportunidade. Sem dúvidas, um personagem tanto, não à toa um dos favoritos do pessoal. Kyojuro Rengoku foi um dos personagens mais queridos da obra. Mesmo com pouco tempo de tela, se mostrou extremamente carismático, e sua morte foi um marco importante para a continuação do mangá. Observando os quadros que precedem sua morte, temos o famoso clichê do herói que morre para o engrandecimento dos demais personagens, como uma mensagem positiva de esperança e acalento. A paginação é simples no que parece ser comum a muitas obras quando tratam desse assunto. E o que caracteriza o momento é certamente o diálogo entre Tanjiro e Kyojuro, e depois a lembrança de sua mãe, que aparece em dado momento. Naquele final, não temos acesso ao rosto de Rengoku, ou mesmo ele caído no chão como nos anteriores, o que nos mostra que ele morreu firme como um touro, e fortifica a mensagem que ele queria passar aos demais personagens da história. Nunca desista, siga em frente de cabeça erguida. Koyoharu destaca em alguns momentos o fundo com o sentido de dar um ar mais leve ao momento, em contraste com o peso que se costuma procurar nesse tipo de acontecimento. A utilização de tempo e espaço na transição de alguns quadros consegue nos passar a paz de espírito e a tranquilidade de alguém que parte com seus objetivos feitos e no final fica apenas na imaginação sua última expressão. Aqui temos diversos clichês que são aproveitados e muito bem utilizados pelo contexto que se tratava. Enfim, não temos desenhos extremamente marcantes aqui, painéis absurdos com ângulos de câmera e tudo mais. Tudo soa muito descomplicado. Os desenhos em sua maioria são de personagens, o que não quer dizer que foi ruim. O final, pelo contrário, a simplicidade nesse contexto foi positiva, pois o personagem também tinha isso como característica. Apesar das mortes em Dragon Ball terem ficado um pouco banalizadas, principalmente pelas esferas do dragão, ele teve algumas mortes interessantes. E para não ficarmos apenas com mortes dramáticas aqui, separei a despedida do principal vilão de Dragon Ball Z, que, diferente dos demais mencionados, não aceitou nem um pouco a morte. Nas páginas, a principal característica de transição é de ação para ação, já esperada em shounens, onde os acontecimentos dão a impressão de serem muito rápidos, os diálogos são mais diretos e Toriyama utiliza de diversos quadros de efeitos, com a característica da perspectiva nos personagens, além das famosas linhas de movimento, que dão a impressão de o personagem estar se movimentando a uma velocidade supersônica. Não só temos diversos detalhamentos no fundo, como também o uso em demasia de linhas de ação e símbolos, que nos indicam a indiferença com que aqueles personagens que seriam mortos eram tratados pela história naquele momento. A ideia não era trazer a dramaticidade da cena, mas sim a surpresa com o fato de ter aparecido outro personagem mega poderoso até então desconhecido. É o tipo de momento em que você sabe exatamente o que vai acontecer, só não sabe como vai ser de fato esse acontecimento. No caso de Frieza, o mesmo foi fatiado em milhares de pedaços e praticamente virou pó com aquele último ataque. O destaque fica para os dois quadros de Frieza partido ao meio, que nos mostra a surpresa e o medo do vilão, daquele novo guerreiro que nos era apresentado. Toda a cena ocorre muito rapidamente, como foi objetivado. O capítulo fora criado com o intuito de fazer uma apresentação de personagem, nos mostrando quão ele era poderoso de maneira rápida. Utilizando assim de Frieza, que tínhamos uma ideia do poder, e fazendo esse novo personagem o derrotar de maneira rápida e fácil. Fazendo assim com que tivéssemos uma noção do poder de Trunks, sem precisar dizer muito. A morte nesse caso foi impactante de modo diferente, servindo de base para a continuidade da narrativa da história que caminhava para o início de outro arco. Poderia ficar horas e horas falando de mortes impactantes aqui, tanto das obras citadas como em diversas outras. A pergunta que fica é: Satoru Gojo vai fazer parte dessa lista ou teremos algum tipo de reviravolta nos próximos capítulos? Me conte você aqui nos comentários. Até o próximo vídeo ou o anterior, caso não tenham dado uma olhada.